Eu vou trazer aqui para você mais uma possível versão sobre o que aconteceu quando o Bolsonaro tentou fugir da prisão domiciliar. Veja bem, ele tentou fugir. Por mais que eles queiram dizer que ele enlouqueceu, que ele estava tomando remédio, que ele fez um monte de coisas, não tem justificativa. Não existe isso, ele tentou fugir. Foi uma tentativa de fuga. E agora nós temos uma versão que eu considero muito próxima de uma possível realidade. Eu quero dizer isso para você porque está viralizando isso na internet e a gente vai colocar alguns pontos que vamos colocar assim, pontos de dúvida sobre isso, mas é importante você saber que a maioria das coisas que estão sendo ditas aqui nesse vídeo, elas são importantes para uma reflexão, porque o Nicolas não dá para confiar. O Nicolas é um sujeito que tem uma série de questões que na hora que tudo isso explodir, na hora que tudo isso vir à tona, vai ser o fim. Inclusive nesse vídeo, há um pedido até para que o Nicolas seja cassado, porque o Nicolas tem um espírito mafioso. Não dá para confiar nesse cara. A jornalista, a Sara Vivacqua, ela é da revista Fórum. Ela fala aqui sobre, por exemplo, uma questão que mostra que o Nicolas foi escolhido por essa máfia da extrema-direita brasileira, e ela traz elementos que eu considero muito pertinentes. Olha só. Nós precisamos investigar uma coisa que está ficando cada vez mais clara. As alianças estratégicas da ultradireita com o crime organizado, que personificam indivíduos e infiltram na política nacional. O Nicolas Ferreira pode-se dizer que ele é um pouco um fantoche também, de certa forma. Ele foi o escolhido, igual no filme, né? O Poderoso Chefão. Eu te escolho, eu te promovo e você vai me dever favores. E ele está cumprindo esse papel muito bem. Ele foi um bom escolhido. E acho que é isso. Nós precisamos entender que essa ultradireita no Brasil não é fenômeno de redes sociais. Eles estão sendo apadrinhados pelo que tem de pior e muitas vezes o crime organizado. É essa a minha conclusão depois dessa investigação do Nicolas Ferreira. Eu acho que tem mais pontas soltas aí. Nós estamos continuando a investigar a questão do Nicolas, inclusive a questão da monetização. Então, acho que o Nicolas é um caso que precisa ser investigado pelas autoridades, né? Nós, jornalistas, criamos o nome, o endereço, o CPF, para que ela possa ser investigada depois pelas autoridades competentes. A gente vai, né? Porque senão a gente fica igual o Dallagnol, com convicção. Nós sabemos que o Nicolas é corrupto. Não, nós precisamos saber qual que é o CPF, CNPJ, que o Nicolas está fazendo negócios estranhos. E espero que essa investigação do Supremo Tribunal Federal seja levada a sério. Nós esperamos que as investigações sobre o Nicolas possam vir à tona, porque é um sujeito idolatrado por uma parte da sociedade e é idolatrado pelas piores coisas, né? Porque esse sujeito ele não tem nenhum valor a apresentar. O que ele tem são só essas falas de ódio contra a esquerda, de ódio contra a PT, contra Lula, essas coisas todas, mas ele não tem algo palpável para dizer, olha, esse é o meu projeto, essa é a minha vida, é isso que eu tenho para oferecer para a sociedade. Além de lacração de vídeo, internet, além de falar mal de todo mundo, ele não tem uma safra de algo bom. Ele não traz algo bom. Tem um cargo político, ganha os tubos com isso, mas apenas para essa finalidade, para lacrar na internet. É claro que tem aquelas pessoas que idolatram. Então eu quero trazer aqui para você 2 pontos a respeito do Nicolas. Primeiro eu vou trazer um desses puxa-sacos, esses baba-ovos, essas pessoas que ficam idolatrando o Nicolas, para você entender que não há motivo para ser tão baba-ovo assim. Então eu vou trazer para você esse puxa-saco aqui da extrema-direita e depois o vídeo que apresenta questões objetivas a respeito dessa visita do Bolsonaro um dia antes do Bolsonaro, aliás, horas antes do Bolsonaro tentar fugir. Primeiro o vídeo do baba-ovo, primeiro o vídeo do puxa-saco, olha só. O Xandão teve uma brilhante ideia. Resolveu determinar, num prazo de 24 horas, que o deputado federal Nicolas Ferreira apresentasse justificativas do porquê que ele estava utilizando um celular durante a visita ao presidente Jair Bolsonaro um dia antes da sua prisão preventiva ter sido decretada pelo próprio ministro. Nicolas Ferreira respondeu o Xandão, mas de uma maneira espetacular que até eu acho que tô começando a ficar com dó do ministro.
Tomou uma lapada que até perdeu o rumo. Parece que foi tudo combinado entre a Globo e o Xandão. A emissora resolveu jogar um drone dentro da casa do presidente. De maneira absurda fizeram esta reportagem. Na tarde de ontem, antes da prisão, o ex-presidente acenou para moradores na porta de casa, usando a tornozeleira. Bolsonaro recebeu a visita do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL. Os dois conversaram sentados na área externa, nos fundos da casa. O deputado Nicolas usava o celular. Na decisão de agosto, quando decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro, Moraes determinou que visitantes não poderiam usar celular. O que foi que desencadeou esta medida do ministro Alexandre de Moraes, dando prazo de 24 horas para que Nicolas Ferreira se explicasse do porquê que ele estava com o celular lá dentro da casa do Bolsonaro, sendo que o celular estava proibido. Nicolas Ferreira respirou bem fundo e respondeu o Xandão. A visita ao presidente Bolsonaro ocorreu dentro da normalidade da minha atividade parlamentar. Meu celular estava comigo para uso pessoal e não foi usado para comunicação externa. Não recebi orientação sobre proibição do aparelho. As proibições dizem muito sobre o estado do país. Além de que criminosos usam o celular na cadeia para comandar facções inteiras e ninguém da Suprema Corte dá 24 horas para explicar nada. Mas celular de visita agora virá caso de gravidade institucional. Não é justiça, é teatro para intimidar. Patético. Bom, diante desta resposta avassaladora, Thalíria Petroni, deputada federal do PSOL do Rio de Janeiro, não poderia ser de outro partido, né? Resolveu tentar requentar o caso mais uma vez e dizer que Nicolas precisa ser responsabilizado sim. Falando o seguinte. Antes da fala da Thalíria, que inclusive é muito pertinente, observa que esse sujeito, esse puxa-saco aí, nem sei o nome, tá? Ele fala sobre resposta avassaladora, que o Nicolas arrebentou e tudo mais, mas se você observar a resposta do Nicolas, ele não fala porcaria nenhuma. Começa a falar, não, que tem bandido, que não sei o quê, mas ele não responde aquilo que é obrigação dele. Ele não fala sobre isso. Ele apenas lacra, sabe? É só lacração. E aí vem um puxa-saco desse, um baba-ovo desse, querendo colocar uma resposta como avassaladora. Ou ele não sabe ler, ou ele não interpretou, ou é esse fanatismo. Existe um fanatismo na extrema-direita que é nojento. Essas pessoas ficam o tempo todo escolhendo alguém para mamar. Mamavam no Bolsonaro, agora o Bolsonaro está preso, agora vão começar a mamar no Nicolas. Só que veja bem, se você voltar ao vídeo, você vê a resposta do Nicolas, você vai ver que é uma resposta nojenta. Não tem porcaria nenhuma ali de argumento para nada. É só lacração. E ainda fala que não sabia que não podia usar o celular. Eu vou trazer daqui a pouco o vídeo que aponta um possível motivo dele ter usado o celular. Mas vamos trazer a resposta da Thalíria. Nicolas sabia. Ele sabia que o STF proibiu o uso de celular durante visitas a Bolsonaro. Mas mesmo assim, ele levou o seu celular. O que Nicolas queria esconder? Nicolas queria ajudar numa possível fuga de Jair Bolsonaro? Acabamos de pedir a investigação do deputado Nicolas Ferreira e, o mais importante, a quebra de sigilo telefônico para que todo mundo possa entender por que, contrariando a decisão do Supremo, ele levou o celular dias antes do ex-presidente condenado tentar mexer na tornozeleira para uma possível fuga. O que Nicolas esconde? Bom, Nicolas então aproveitou para responder mais uma vez o Xandão e a própria deputada aí que a gente viu essa sujeita. Só que ele fez ainda melhor. Com vocês, Nicolas Ferreira. A verdade só se tornou uma palavra que a gente nem sabe mais o significado. Qual que é a verdade disso aqui para nós? O que nós de fato, quando a gente estava lá entregando um panfletinho para as pessoas votarem na gente, quando vocês votaram em nós, o que vocês pensavam? Queremos que isso aqui seja um local de debate, que isso aqui seja um local para você poder convencer um ao outro e a gente colocar pautas que realmente mudam o povo. E o que acontece? Nada. E por a incompetência dessas pessoas que estão aqui, pelo contrário, é porque infelizmente, e esse aqui é o meu penúltimo discurso antes de eu arrebentar a corda com o Hugo Mota, então eu vou tentar ser extremamente respeitoso até eu fazer o último. Isso aqui não é uma ameaça, é simplesmente fazer aquilo que eu fui eleito para fazer, que eu estou aqui no parlamento para poder falar, e nem isso eles querem que eu faça, de que hoje foi preso 3 generais, algo que nunca aconteceu na história do nosso país. Hoje, um deputado federal eleito
perdeu o seu mandato na canetada por um ministro do STF, ferindo Constituição, regimento interno nessa casa. E sabe o que muitos estão preocupados? Só com o próprio umbigo. Ou seja, a maioria do Brasil merece a merda do Lula, merece o Alexandre de Moraes, merece o STF que tem, merece inclusive, quando chega aqui, boa parte da população continua apoiando o PT, o presidente da República não se solidarizou com os policiais que foram mortos defendendo nossos cidadãos. Aí você vê o puxa-saco dizendo que o Nicolas fez ainda melhor, né? Esse baba-ovo do Nicolas. Ou seja, mais uma vez, ele não fez absolutamente nada. Ele não falou sobre o assunto. Ele simplesmente não tratou sobre essa questão de ter levado esse celular horas antes do Bolsonaro tentar uma fuga. Esse é o ponto, essa é a questão. Porque, veja bem, é um direito de cada um gostar ou não de um político. É um direito desse sujeito gostar do Nicolas. E tratar os adversários como essa daí, ou essa sujeita, ou coisa... É um direito, tá? Nós estamos numa democracia. Agora, você tentar manipular as pessoas, ir para as redes sociais, mostrar rostinho, tentar manipular as pessoas em cima de nada, só porque você tem amor platônico por política, isso daí já é falta de caráter mesmo. O Nicolas não explica sobre isso. E agora eu quero trazer para você esse vídeo que está viralizando agora e que mostra uma questão muito séria sobre o fato do Nicolas ter levado esse celular lá horas antes do Bolsonaro tentar a fuga. Vou trazer esse vídeo sempre pedindo para você dar o like, hein? Dê o like, por favor, não se esqueça do like. O like é muito importante para o nosso trabalho. Então dê o like aqui nesse vídeo, por favor, eu peço por favor, dê o like nesse vídeo. E se você não é inscrito, não é inscrita, se inscreva no canal. Isso é muito importante para o nosso trabalho, especialmente se não é a primeira vez que você está aqui com a gente. Vamos acompanhar esse vídeo. Nicolas Ferreira sumiu das redes sociais. O deputado que vivia postando stories a cada 5 minutos, que se orgulhava de ser o mais seguido do Brasil, simplesmente desapareceu. O Instagram dele virou um deserto. O motivo? Ele sabe que a coisa ficou séria. Alexandre de Moraes soltou uma bomba. Só para colocar rápido aqui, tá? O Nicolas não sumiu das redes sociais, ele tá postando normalmente no Instagram, tá? E ele é, sim, um dos políticos com maior engajamento do Brasil. Isso daí também, sabe? Agora, ele está postando. Ele está postando no Instagram. Eu só quero colocar essa questão aqui para equilibrar a coisa. Mas vamos dizer sobre essa questão da bomba do Xandão aqui. Alexandre de Moraes soltou uma bomba. 24 horas para explicar o que ele estava fazendo com um celular na casa de Bolsonaro poucas horas antes do ex-presidente tentar fugir. Não é só uma investigação comum. Estamos falando de algo que pode custar o mandato dele. Isso mesmo. O deputado que surfou na onda bolsonarista para se eleger pode perder tudo. Mas como chegamos até aqui? Deixa eu te contar essa história desde o começo, porque o que aconteceu naquela casa no dia da tentativa de fuga é muito mais grave do que parece. Nicolas estava bem no meio disso tudo. Tudo começou quando as câmeras da Globo flagraram algo que não deveria estar acontecendo. Nicolas Ferreira, deputado federal, usando o celular dentro da casa de Bolsonaro durante uma visita. Parece pouca coisa, certo? Errado. Havia uma ordem judicial clara proibindo celulares durante visitas ao ex-presidente. Todo mundo sabia disso. A imprensa tinha noticiado. Era uma ordem pública. Mas Nicolas estava lá, celular na mão, aparentemente conversando com alguém. O pior, isso aconteceu exatamente no momento em que Bolsonaro estava preparando sua tentativa de fuga. O vídeo não mente. Ali estava o deputado mais seguido do Brasil. Aquele que se apresenta como defensor da lei e da ordem, violando uma determinação judicial. Nicolas tentou se defender dizendo que não foi avisado sobre a proibição. Mas aqui vai uma coisa que ele preferia que você não soubesse. Ignorância da lei não é desculpa. Nunca foi. Especialmente quando estamos falando de uma ordem pública, amplamente divulgada pela imprensa. Só colocar um ponto importante aqui. Você viu no vídeo anterior que o puxa-saco do Nicolas disse que ele deu uma resposta avassaladora, que ele deu a resposta. Foi nessa resposta que o Nicolas fala que não sabia que era crime. E aqui você está percebendo que essa observação coloca bem claro que, mesmo que a pessoa não saiba, isso não faz com que ela seja inocentada a respeito disso. A resposta avassaladora era o Nicolas dando um migué, vamos colocar assim. E aqui nesse vídeo deixa bem claro que não tem essa não, cara.
Você tem a obrigação de saber, principalmente porque você é um legislador. Você cria leis, você tem que ter conhecimento das leis. Mas o celular era só o começo do problema real. Você não pode descumprir uma ordem judicial e simplesmente dizer: "Ah, eu não sabia." Não funciona assim. Se funcionasse, ninguém seria responsabilizado por nada. Imagina o caos. No caso de Nicolas, fica ainda mais grave. Ele é deputado federal, é parlamentar, é político. São exatamente essas pessoas que deveriam conhecer a lei melhor do que ninguém. Mas tem algo que torna esse flagrante ainda mais suspeito: o timing. Nicolas estava lá naquele dia específico, naquele horário específico, com o celular na mão. Poucas horas depois, Bolsonaro começou a executar um plano de fuga. Coincidência? Olha, coincidência demais para ser acaso, não acha? O que aconteceu dentro daquela casa vai te surpreender ainda mais. Aqui começa o fim da blindagem que protegia Nicolas. Porque Alexandre de Moraes viu aquele vídeo e entendeu exatamente o que todo mundo entendeu. Tem algo muito errado nessa história. Quando o ministro do Supremo decide investigar, as coisas mudam de figura rapidamente. Agora vamos ao que realmente estava acontecendo naquela casa, enquanto Nicolas visitava Bolsonaro. O ex-presidente passou 7 horas, isso mesmo, 7 horas, soldando sua tornozeleira eletrônica. Se ele quisesse apenas tirar o dispositivo, bastaria um alicate. Corta a pulseira e pronto. Mas não. Ele soldou. Por quê? Porque o objetivo não era simplesmente tirar a tornozeleira. Era hackear o sistema dela. Aqui entra uma peça do quebra-cabeça que muda tudo. Pensa comigo. Se você solda uma tornozeleira, você está criando uma abertura, uma tampa, um acesso ao sistema interno do dispositivo. Para que alguém faria isso? Para mexer na programação? Para alterar alguma coisa? Para fazer com que o aparelho continue funcionando mesmo quando violado? A ideia era simples e ao mesmo tempo genial. Hackear o sistema para que a tornozeleira continuasse apitando que ele estava em casa, mesmo que ele já tivesse fugido. Aqui entra um detalhe que a revista Fórum revelou com exclusividade. Quem estava na casa naquele momento? O irmão de Bolsonaro, Ângelo Guido. Qual é a profissão dele? Técnico em eletrônicos. O cara tinha uma empresa de conserto de aparelhos eletrônicos. Ele sabe abrir TV, sabe mexer em placas, sabe dessas coisas. Não é qualquer pessoa que conseguiria hackear uma tornozeleira eletrônica. Mas um técnico especializado? Esse tem as ferramentas e o conhecimento. Olha, eu sabia que algo estava errado aqui. Mas isso é outro nível de planejamento. Só trazer uma questão rápida aqui, essa informação é correta, o vídeo está certo nesse ponto. De fato, o irmão do... Inclusive, o próprio Bolsonaro fala a respeito disso também, que estudou a respeito disso e tudo mais, que tem conhecimento a respeito disso, e o irmão do Bolsonaro é especialista também. Então aqui nós temos uma questão importante. Eles de fato, houve uma questão aí, eles de fato têm conhecimento e poderiam criar uma situação para burlar a tornozeleira. Aqui não é invenção nem nada, isso é algo real e importante ser colocado. Só que o plano tinha uma falha fatal. Bolsonaro solda a tornozeleira para criar acesso ao sistema interno. O irmão técnico tenta hackear para que o dispositivo não dispare o alerta caso seja violado. Simples. Direto. Quase funcionou. Mas algo deu errado. Ou o irmão mexeu onde não devia, ou a soldagem danificou algo. A tornozeleira apitou. Não foi um apito qualquer. Foi o apito mais grave que existe nesses dispositivos. Tornozeleira danificada. Pior do que se tivessem simplesmente cortado. Porque agora estava claro que houve tentativa de violação do sistema. Onde Nicolas entra nessa história? Essa é a pergunta que está tirando o sono dele. Vamos conectar os pontos aqui. Antes de trazer esse momento onde o Nicolas entra nessa história, eu quero colocar uma coisa que eu falei lá atrás, quando a gente viu pela primeira vez essas imagens do Bolsonaro e da tornozeleira. Eu havia colocado aqui no canal, se você acompanha, com certeza você viu falando a respeito disso, existem locais ali daquela tornozeleira que é difícil o acesso quando você mesmo está tendo aqui um objeto como esse, né? É um objeto que tem uma ponta, né? Esse ferro de solda, ele tem uma ponta e aí você tem que ter acesso. Então você tem que virar, né? Se a tornozeleira tá lá embaixo, então você tem que cruzar as pernas e você tem que alcançar
pela parte de baixo da tornozeleira. Então, naquele momento, até havia colocado isso aqui no canal, havia uma possibilidade muito grande do Bolsonaro ter alguém fazendo esse trabalho por baixo ali da tornozeleira. Não é simples e não é fácil. Ele teria que realmente ter ali até uma certa elasticidade. Eu falei, inclusive usando esse termo, eu falei, olha, é mais difícil você ter acesso ali na parte de baixo. E ainda disse, olha, o irmão dele estava lá, existe uma possibilidade, ainda está em investigação e tudo mais, mas existiria a possibilidade de um terceiro, de uma pessoa, ajudar ele a fazer isso na tornozeleira, a tentar fraudar a tornozeleira. Então lá atrás, assim que a gente viu as imagens, já foi possível ver, porque ele estava com dificuldade, inclusive, de mostrar a tornozeleira para a pessoa que estava fazendo a averiguação ali. Se ele tem dificuldade de levantar a perna para mostrar a tornozeleira, que dirá ele se abaixar para com esse objeto ele chegar por baixo da tornozeleira e fazer aquele estrago ali, né? Tão preciso. Exatamente na junção entre a tampa da tornozeleira ali, né? Existe uma junção ali. Então ali já estava bem claro que não estava tão simples. Então eu quero só colocar essa observação porque nós falamos a respeito disso também no canal. Nicolas estava na casa de Bolsonaro com um celular na mão. Um celular que, pela ordem judicial, não poderia estar ali. Ele estava usando esse celular para falar com alguém. Com quem? Essa é a pergunta que Alexandre de Moraes quer responder. É a pergunta que pode destruir a carreira política de Nicolas. Porque pensa bem, Bolsonaro estava sob monitoramento. Ele não podia se comunicar livremente com o mundo externo. As visitas eram controladas. Mas se alguém levasse um celular até ele, esse alguém poderia servir de intermediário. Poderia passar mensagens. Poderia coordenar coisas com pessoas do lado de fora. Poderia, por exemplo, ajudar a organizar uma fuga. O timing é perfeito demais para ser ignorado. Nicolas saiu da casa de Bolsonaro no final da tarde. Foi exatamente depois que ele saiu que Bolsonaro começou a soldagem da tornozeleira. Ele esperou o deputado ir embora para começar a executar o plano. Por quê? Porque Nicolas não podia estar lá na hora da execução. Seria arriscado demais. Mas ele já tinha feito sua parte. Tinha servido de elo de comunicação. Mas as perguntas que ninguém quer fazer são estas. Com quem Nicolas falava naquele celular? Seria com Flávio Bolsonaro, que depois convocou a vigília? Mas espera, Flávio poderia visitar o pai normalmente. Então com quem era? Com os organizadores da fuga, preparando a logística do lado de fora. Essas perguntas estão sem resposta. Nicolas vai ter que respondê-las. Porque, na minha opinião, esse é o ponto mais perigoso dessa história toda para ele. Agora vem a parte que vai te surpreender. Porque quando você junta todas as peças desse quebra-cabeça, o que aparece é um plano elaborado, milimetricamente calculado, que envolveu várias pessoas e várias etapas. Não foi improvisado. Foi planejado com antecedência. Primeiro, Nicolas vai até a casa de Bolsonaro e serve de intermediário de comunicação com o celular. Ele passa as mensagens necessárias, coordena as coisas do lado de fora. Segundo, depois que Nicolas sai, Bolsonaro e o irmão técnico começam o trabalho. Soldagem da tornozeleira, tentativa de hackear o sistema, preparar o dispositivo para que ele continue funcionando mesmo após ser violado. Terceiro, Flávio Bolsonaro convoca uma vigília para o dia seguinte. Milhares de pessoas seriam chamadas para ir até a frente da casa do pai. Dentro e fora do condomínio. Uma multidão. Qual seria o objetivo dessa vigília? Apoio? Manifestação? Não. O objetivo era criar confusão. Era criar uma massa de gente que dificultasse a visão da Polícia Federal. Porque dentro daquela multidão, Bolsonaro conseguiria sair sem ser visto. O plano completo era este: hackear a tornozeleira para que ela continuasse apitando que ele estava em casa. Cortar o lacre. Deixar o dispositivo em qualquer lugar, numa gaveta, em cima da mesa. A Polícia Federal olharia o sistema e veria: o cara está em casa. Enquanto isso, Bolsonaro sairia no meio da multidão da vigília. A polícia não suspeitaria de nada porque o sistema estaria indicando que ele estava dentro de casa. Genial, não? Um esquema meticuloso, cada detalhe pensado. Mas o plano falhou. A tornozeleira apitou antes da hora. O sistema de alerta disparou. Agora, em vez de estar foragido, Bolsonaro está preso. Em vez de estar tranquilo,
Nicolas está no centro de uma investigação que pode acabar com sua carreira. Olha, eu tenho uma questão importante, tá? Eu não tenho a menor confiança no Nicolas. Para mim é um mafioso, para mim é um sujeito que tem uma série de questões que ele não explica e ele sempre acaba se escondendo através dessas lacrações de internet. Ele nunca é transparente. Quando você não é transparente, você começa a usar essas malandragens, a gente não tem como confiar. Não tem como confiar num cara desse. Então eu não confio no Nicolas. Eu posso afirmar categoricamente que ele foi para lá para tentar, de alguma forma, fazer aí um apoio a uma fuga do Bolsonaro. Também não posso afirmar. O vídeo traz questões que eu considero importantes. É por isso que eu quero saber o que você pensa. Esse vídeo traz questões importantes. Você acha que o Nicolas, de certa forma, foi um articulador ali? Porque as questões estão claras. O Nicolas vai, leva um celular, a gente já colocou aqui também aquele pacote que foi enviado para lá, que era muito semelhante, junto com o Nicolas, né? Tinha uma pessoa, já fizemos um vídeo a respeito disso, um pacote que é muito semelhante ao que poderia ser um ferro de solda. E aí a gente vê o Nicolas conversando no celular, ele não fala, em nenhum momento ele falou com quem e o que ele estava conversando no celular. É claro que eles não esperavam ser filmados ali, havia um drone que filmou, eles estavam imaginando que aquilo não seria filmado, senão iriam se cuidar, né? Iriam fazer essa conversa lá dentro, mas parece que muita coisa deu errado nessa história, né? Bolsonaro foi flagrado tentando destruir a tornozeleira, o Nicolas foi flagrado conversando no celular, então você percebe que muitas coisas ali não há crime perfeito, né, gente? Muitas coisas ali não deram certo. Então coloque aqui nos comentários o que você pensa. Você acha que é possível que o Nicolas, de fato, tenha auxiliado nessas questões, que até agora são todas coincidências? O Nicolas vai, mexe no celular, Bolsonaro tenta fuga horas depois e tudo mais. Tudo coincidência, na sua opinião? Ou você acha que tem caroço nesse angu? Coloca aqui nos comentários. Gostaria muito de saber o que você pensa. Não se esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal. Todos os dias a gente trabalha para você com muita alegria. Sabadão, estamos aqui trabalhando. Não se esqueça de dar esse like. Eu também queria fazer aquela sugestão para você trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, apenas com o seu celular. Pode ser hoje, nesse final de semana, você pode ter acesso a todas as informações a respeito dessa escola de negócios que tem ensinado milhares de pessoas, olha, centenas de pessoas, vamos falar melhor, né, a ter uma renda extra. Então vale a pena, tá? Entra aqui no primeiro comentário fixado, eu mesmo explico tudo para você. No primeiro comentário fixado tá lá, renda extra, na frente tem um link, você clica nesse link, você vai direto para o WhatsApp, e aí eu trago para você todas as informações, vale a pena. Clica aqui, primeiro comentário fixado, tá bom? E aí você pode fazer o seu mês de dezembro ser completamente diferente, com um dinheirinho a mais no bolso aí, uma renda extra para você já agora, nesses primeiros dias do mês de dezembro. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para nos ajudar a continuar. Eu quero continuar trabalhando para você. E você pode nos ajudar de várias formas. Você pode ser um apoiador ou uma apoiadora do nosso Apoia-se. Então, entra aqui, é o Apoia-se, né? apoia.se/canal Clayson. Só você digitar esse link aí no teu buscador de internet. Você vai para lá e vai nos apoiar. Agradeço as pessoas que estão com a gente no nosso Apoia-se. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Sempre lembrando, você não é obrigado, é só se você quer que a gente continue o nosso trabalho. Tá aqui o nosso Pix. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.